A profunda sabedoria do meu café frio, hoje acordei determinada a ser uma pessoa organizada, até tropeçar na minha própria meia e perceber que a vida tem outros planos para mim. Aí sentei com o meu café, que já estava frio, claro, porque eu sempre esqueço dele em algum canto, e fiquei olhando para a xícara como se fosse um oráculo. E não é que veio uma reflexão. Percebi que eu sou tipo esse café. Começo quente, cheia de energia, cheia de ideias. Mas no meio do dia já estou a filosofar sobre por que é que a minha planta prefere o sol da manhã ou da tarde. Mas tudo bem. O importante é que continue a encontrar poesia até nas minhas distrações. Ser maluquinha é o meu superpoder. E é com ele que eu transformo cada detalhe do cotidiano em algo digno de risadas e histórias. A lista de coisas que iniciei e ainda não terminei. Resolvi fazer uma lista de todos os projetos que comecei e nunca terminei. Desisti na terceira linha porque fiquei com preguiça e porque tive a ideia maravilhosa de reorganizar as gavetas. Adivinha? No meio da organização, encontrei um lápis que me fez lembrar que eu queria aprender a desenhar pinguins estilizados. Passei a tarde nisso. Agora tenho uma coleção inteira de pinguins confusos, alguns com chapéu, outros com cara de quem perdeu o autocarro. E, quer saber? A vida fica muito mais divertida quando a gente se permite saltar de ideia em ideia sem culpa. Eu chamo isso de criatividade em movimento. Os outros chamam de distração crônica, mas quem se importa? Eu tô feliz menos e os meus pinguins também acho. O momento filosófico com a roupa no varal. Hoje fui estender roupa e, do nada, bateu aquela sensação de que eu estava a participar num filme dramático, só que, no meu caso, era mais comédia romântica do que drama. Fiquei ali a olhar para as meias penduradas e pensei: caramba, até estas criaturas aqui têm um par. E eu nem sei onde deixei o meu outro brinco favorito. Depois comecei a rir sozinha, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que a vida não precisa fazer sentido para ser boa. Eu não preciso ter tudo combinado, tudo resolvido, tudo alinhado. Eu sou um arco-íris ambulante, um GPS emocional que recalcula a rota de 5 em 5 minutos, uma fábrica de ideias que às vezes funciona e às vezes tira férias. E mesmo assim, ou talvez por isso, sou feliz à minha maneira. A epifania do shampoo errado. Hoje fui tomar banho e, claro, peguei no shampoo errado. Quando vi, já estava a usar condicionador como se fosse máscara. Máscara como se fosse creme, e nem sei ao certo o que saiu dali. Mas sabe do que me dei conta? A vida é exatamente isso. A gente tenta seguir o rótulo certinho, mas na prática mistura tudo e segue feliz com espuma na cara. Fiquei ali a pensar: por que é que eu exijo tanta perfeição de mim mesma, se até o meu cabelo vive em estado de improviso? Decidi então que hoje seria o dia oficial de não me cobrar por nada. Se eu errar, eu rio. Se eu me confundir, eu invento um nome novo para o erro e transformo em estilo pessoal. Afinal, viver é muito mais leve quando a gente se assume deliciosamente desastrada. A conversa profunda com o espelho. Hoje acordei meio torta, com o cabelo num formato geométrico que nem a NASA explica. Olhei-me no espelho e comecei a rir. Aí decidi ter uma conversa séria comigo mesma. Perguntei: amiga, qual é a tua missão no planeta hoje? O meu reflexo respondeu mentalmente: brilhar, claro. Mesmo com esse cabelo, que parece que lutou com um ventilador e perdeu. E pronto. Fui viver o dia com essa certeza linda. Eu posso estar toda atrapalhada, mas ainda assim sou um espetáculo de autenticidade. Se existe uma moral nisso tudo, sim. A vida melhora quando a gente começa a levar a si mesma menos a sério e a rir mais do próprio reflexo. A aventura no mercado que não era para ser aventura, hoje fui ao mercado só para comprar pão, só pão, mas acabei saindo de lá com pão, uma planta nova, 2 tipos de queijo que eu nem sabia que existiam, uma revista sobre viagens para lugares que provavelmente nunca irei e uma vontade súbita de aprender a
fazer cerâmica. Tudo isso porque, no corredor dos legumes, vi uma senhorinha olhando para um abacate, com tanta paixão que pensei: meu Deus, eu quero amar a vida assim também. E desde então, estou aqui, cheia de novas ideias que provavelmente não vou terminar, mas que enchem o meu coração de alegria. Porque, quando a gente se permite transformar, até uma ida ao mercado numa aventura emocional, o universo sorri pra gente. A revolução da minha agenda hoje, decidi que finalmente ia organizar a minha vida. Peguei numa agenda linda, cheia de páginas em branco, pronta para transformar a minha existência numa obra-prima de produtividade. 2 horas depois, eu tinha desenhado corações, colado autocolantes, feito listas aleatórias como coisas que eu gosto no cheiro da chuva e escrito uma poesia dramática sobre perder meias na máquina de lavar. A agenda continua vazia de tarefas, mas cheia de mim. E quer saber? Talvez isso seja o mais importante, porque no fim das contas, ser organizada até que é legal, mas ser genuína é muito mais divertido. O drama do cabelo, que tem vida própria. Eu juro que o meu cabelo acorda com personalidade própria. Hoje, por exemplo, ele decidiu que ia fazer um volume artístico do lado direito e uma curva teimosa do lado esquerdo, tipo uma coreografia improvisada. Tentei domar. Ele riu de mim. Eu ri de volta. E no meio desse diálogo sem palavras, pensei: se até o meu cabelo não tenta ser perfeito, por que eu insisto? A verdade é que a vida fica muito mais leve quando a gente aceita que tem dias em que vamos brilhar, apesar do caos ou por causa dele. E eu brilho sempre, nem que seja com o cabelo a fazer pirraça. A missão impossível da toalha mágica. Hoje tentei abrir uma toalha que estava dobrada no armário. Tentei porque aparentemente a toalha estava num universo paralelo, dobrada de um jeito tão estranho que parecia um origami emocional. Enquanto eu lutava com ela, percebi que aquilo era uma metáfora perfeita para minha vida. Às vezes eu complico coisas simples, mas no final tudo se ajeita menos, mesmo que eu não entenda como. E quando finalmente consegui abrir a toalha, senti-me uma vencedora. Não é todo dia que a gente triunfa sobre objetos domésticos que conspiram contra a nossa sanidade. Moral da história: celebrar pequenas vitórias é essencial. Se eu posso festejar a conquista de uma toalha rebelde, posso festejar tudo, a reunião com as minhas próprias ideias. Hoje acordei e fiz uma reunião séria comigo mesma. Sentei na cama, cruzei as pernas e anunciei: atenção, ideias, precisamos conversar. De repente, parecia que todas elas falaram ao mesmo tempo. Uma queria que eu começasse a pintar quadros abstratos. Outra queria que eu estudasse línguas inventadas. Uma terceira queria que eu abrisse um canal de culinária só com receitas que não têm lógica. Conclusão da reunião: nenhuma. Mas saí muito mais animada do que entrei. A verdade é que viver com 1000 ideias na cabeça é como ter um carnaval privado 24 horas por dia. Cansativo, um pouquinho, divertido, sempre. O mistério da meia desaparecida, a versão leve. Hoje, quando fui buscar meias, percebi que só tinha uma do par. A outra sumiu, fugiu, entrou em licença, pediu férias. Foi viajar sem mim. Fiquei ali a olhar para a meia solitária e pensei: poxa, até as meias têm o direito de desaparecer de vez em quando. E aí caiu a ficha. Eu também tenho o direito de sumir um pouco, respirar, fazer nada, reaparecer mais colorida depois. Então, deixei a meia em paz e fui cuidar de mim. Porque se até objetos têm dias de não querer aparecer, eu também posso. E tá tudo bem. A profunda reflexão no meio da limpeza, hoje decidi limpar a casa. A cada objeto que eu levantava, encontrava um pensamento perdido. Nossa, eu ainda tenho este caderno? Por que comprei este tapete minúsculo? Quem sou eu hoje e quem eu era quando escolhi este porta-velas? A limpeza virou terapia. E ao final, percebi que limpar o espaço é quase como sacudir as teias da cabeça. E a melhor parte
descobri um chocolate escondido. Acho que foi um presente meu do passado. Eu adoro quando eu mesma me surpreendo. A vida secreta das minhas panelas, hoje decidi cozinhar. Não que eu saiba cozinhar, mas decidi. Peguei uma panela e juro que ela me olhou de volta com uma cara de pau. Amor, tem certeza disso? Comecei a preparar qualquer coisa que parecia um ensopado filosófico. Enquanto mexia, pensei, será que as panelas têm uma vida secreta quando eu não estou olhando? Será que reclamam umas às outras das minhas receitas? Tipo, lá vem ela de novo misturar o que não devia. No fim, o prato ficou comível. E eu senti que a panela estava orgulhosa. Não pelo sabor, claro, mas pela tentativa. Moral do dia: nem sempre a gente acerta. Mas tentar já vale quase uma estrela Michelin emocional. O meu guarda-roupa emocional. Hoje fui decidir o que vestir e percebi que o meu guarda-roupa não é de roupas, é de estados de espírito. Tem a camisa, estou zen, as calças não me irritem hoje. O vestido, sou uma deusa iluminada. E o macacão, não faço ideia do que estou a fazer. Mas vamos assim mesmo. Depois de experimentar 8 peças, decidi que o que eu queria mesmo era um abraço. Como não havia ninguém perto, abracei o próprio casaco. Funcionou melhor do que eu esperava. E aí concluí: às vezes a gente não precisa de um look perfeito, precisa só de uma pitada de carinho consigo mesma. O relacionamento complicado. Com o meu despertador hoje, o meu despertador tocou. E eu respondi mentalmente: amado, tu tens algum problema comigo? Porque, sinceramente, ele toca como se estivesse a anunciar o fim do mundo, quando, na verdade, sou só eu a precisar levantar. Aí fiquei 10 minutos a negociar com ele como se fosse um diplomata internacional. Só mais 3 minutos. 3! Juro que levanto. Brilhando, no final levantei meia torta, com cara de travesseiro, mas com aquele sentimento profundo de vitória. Porque acordar é sempre um mini triunfo, menos ainda mais, para quem vive na nuvem cor-de-rosa da imaginação. A busca pela caneta perfeita. Hoje passei meia hora à procura da minha caneta favorita. Quando finalmente encontrei, ela não escrevia, mas eu insisti, porque tenho essa mania romântica de acreditar que tudo volta a funcionar se receber carinho suficiente. Depois de alguns rabiscos tímidos, a tinta decidiu fluir, e eu senti um orgulho ridículo, como se tivesse treinado a caneta para confiar novamente na vida. No fundo, percebi uma coisa linda. Às vezes, a gente só precisa de um recomeço suave. Nem sempre é falta de tinta. Às vezes é só falta de paciência com as pequenas coisas. O fenômeno da minha bagunça criativa. Hoje, sentai-me no meio da sala e olhei para a minha bagunça. Livros abertos, almofadas fora do sítio, ideias espalhadas como confetis invisíveis. Por um segundo, pensei, será que devia arrumar isto? Mas logo em seguida, senti que a bagunça era quase um mapa mental da minha alma. Tudo fora do lugar, mas cada coisa pertence a mim. E olha, eu gosto de quem eu sou no meio desse caos colorido, porque é aqui que nascem as minhas melhores ideias. No imprevisto, no desalinho, no encanto do desorganizado, a minha habilidade de falar com objetos. Hoje dei conta de que passo metade do meu dia a falar com coisas que não respondem. Disse licença ao armário. Obrigada, chaleira. Calma. Amor à minha própria mala, quando ela não fechou. E quer saber? Funciona. Tudo parece cooperar comigo quando trato os objetos como seres sensíveis. Ou talvez seja só eu a criar um universo onde tudo o que existe está do meu lado. E, sinceramente, adorei essa ideia. Se eu posso transformar o mundo inteiro em meu aliado, por que não? O meu cérebro em modo Wi-Fi, instável. Hoje, acordei com o cérebro em modo Wi-Fi. Fraco, meio lento e a reconectar de minuto a minuto. Comecei a falar sozinha enquanto procurava a chave que já estava na minha mão clássico. Aí pensei, se o meu cérebro fosse um router, eu já tinha desligado e ligado outra vez umas 5 vezes. Mas sabe o melhor?
Mesmo assim, continuo cheia de ideias, planos e sonhos que aparecem do nada, tipo notificações emocionais. A minha mente é atrapalhada, sim. Mas é também um parque de diversões, onde tudo é possível, menos até encontrar a chave na mão e comemorar como se fosse uma grande vitória. A conversa filosófica com a geladeira. Hoje abri a geladeira, fiquei a olhar lá para dentro e, de repente, entrei numa meditação profunda. Não sei por quê, mas achei que a geladeira tinha uma energia zen. Ela estava ali fria, tranquila, iluminada, e eu completamente confusa, a perguntar mentalmente: Amiga, o que devo jantar? E o que faço da vida? A geladeira não respondeu, óbvio, mas o silêncio dela foi tão sábio que me fez pensar. Às vezes a gente precisa mesmo é de um minuto parado, olhando para o nada, para reorganizar as emoções. Acabei por comer uma maçã e senti que ganhei um novo capítulo na minha filosofia da simplicidade caótica. O drama da garrafa de água que nunca tá cheia hoje, decidi beber mais água. Prometi a mim mesma. Vou ser hidratada, brilhante e radiante. Adivinha? Passei o dia inteiro enchendo a mesma garrafa, porque eu bebia 2 goles e esquecia dela em lugares aleatórios da casa. Em menos de 4 horas ela visitou o sofá menos a mesa da cozinha, menos a estante, o banheiro e um lugar misterioso que até agora não lembro enquanto. Procurava a garrafa menos de novo, pensei. É impressionante a minha capacidade de começar coisas com entusiasmo e terminar com risadas. No final do dia, não sei se fiquei mais hidratada, mas com certeza fiquei mais divertida. A filosofia da garrafa de água, que nunca termina hoje, decidi beber mais água, porque dizem que faz bem para a pele, para o humor, para a alma e até para a criatividade. Peguei minha garrafa e fui encher, mas no caminho esqueci a garrafa em cima da mesa. Aí pensei, será que a garrafa também estava com preguiça? Quando finalmente lembrei dela, percebi que já tinha enchido outra. Resultado: agora tenho 2 garrafas cheias, me julgando. E eu aqui, filosofando sobre como até a hidratação vira uma aventura na minha vida. Mas tudo bem, beber água também é um ato de autoconfiança. E eu bebi, as 2. Sinto-me uma rainha líquida. A teoria da toalha de rosto hoje, enquanto lavava o rosto, reparei que tenho 3 toalhas de rosto diferentes. Uma para quando estou calma, outra para quando estou na correria, e a terceira para quando preciso fingir que sou adulta funcional. Escolher qual usar virou uma decisão filosófica. Acabei escolhendo a mais fofinha, porque, sinceramente, responsabilidade demais, logo cedo, não dá. E percebi que a toalha que a gente escolhe diz muito sobre como queremos viver o dia. A minha disse: Vamos com calma, princesa. E fui. O mistério dos óculos que fogem hoje. Fui procurar os meus óculos e, como sempre, eles estavam escondidos, onde na minha cabeça, sim, no topo da cabeça. Passei 5 minutos andando pela casa, procurando algo que estava literalmente comigo. Acho que meus óculos gostam de brincar de esconde-esconde, e isso me fez pensar. Às vezes a gente procura respostas no mundo inteiro, e elas estão bem aqui, com a gente. Só falta perceber o drama do travesseiro ciumento. Ontem resolvi dormir abraçada com uma almofada extra. Hoje acordei e o travesseiro oficial estava no chão, como se tivesse pulado de propósito. Ofendido, fiquei imaginando ele dizendo: vai me trocar assim? Nem avisou? E aí percebi que até os objetos à minha volta participam da novela que é minha vida. Mas tudo bem, conversei com o travesseiro mentalmente. E estamos de bem novamente. Relacionamentos saudáveis exigem diálogo. A crise existencial na fila do caixa hoje, enquanto esperava na fila do supermercado, entrei numa mini crise existencial. Olhei para o meu carrinho e pensei: por que eu comprei 3 tipos de bolacha? Por que eu faço isto comigo? Aí vi uma criança rindo por um pacote de marshmallows e percebi: todo mundo carrega pequenas alegrias na vida. As minhas são bolachas. E eu aceito. A conversa com o ventilador hoje,
O calor estava insuportável. Liguei o ventilador e juro que parecia que ele falava comigo dizendo: "Relaxa, bebê, mamãe Ventinha vai salvar tua pele." E eu deixei. Senti-me abraçada pelo vento da esperança. E percebi que às vezes o que a gente precisa é exatamente isso: um vento na cara e um minuto de paz. A meditação desastrosa, mas funcionou. Decidi meditar. Sentei bonita no tapete. Fechei os olhos e tentei não pensar em nada. 2 segundos depois, já estava pensando no jantar, na vida, no universo e no cheiro do amaciante. Mas continuei. E mesmo com o caos mental, quando abri os olhos senti uma calma estranha. Tipo, não sei o que estou fazendo, mas pelo menos estou tentando. E isso, para mim, já é vitória. O café que mudou meu humor hoje, fiz um café tão cheiroso que até o meu humor levantou da cama antes de mim. Quando dei o primeiro gole, senti que a vida fazia sentido de novo. Aí resolvi escrever uma lista de gratidão, mas acabei desenhando corações e estrelas na página. E entendi que estar viva já é um motivo enorme para sorrir menos, mesmo bagunçada, sonolenta, com olheiras e uma xícara na mão. A tarefa simples, que virei evento hoje, era só para eu arrumar um armário. Só. Mas de repente já estava dançando com uma camisola antiga, tirando fotos de um chapéu que encontrei, reorganizando perfumes e lembrando histórias de objetos que nem lembrava que existiam. Demorei 2 horas, mas saí feliz, suada e embalada numa nostalgia gostosa. E concluí que não importa quanto tempo leve para fazer algo, o importante é curtir o processo.